Ah, então quer dizer que agora você está interessado em saber por que o que você está querendo comprar subiu de preço. E não foi só hardware para PC, não foi só joguinho para jogar na sua TV, é tudo, desde smartphone até qualquer coisa que basicamente leve tecnologia. Então nós vamos dar uma investigada para descobrir o que é que está acontecendo com todos os produtos e por que você está pagando caro em absolutamente tudo e não só em eletrônicos. Porque se você está com aquela sensação de que tudo está ficando mais caro, eu vou te contar uma verdade. É porque tá mesmo. Agora parece que piorou. Se você estava esperando o console baixar, o SSD voltar a ser barato, ou a memória DDR5 despencar de novo, talvez a notícia seja pior do que parece. Porque não foi só um produto que subiu. Xbox subiu, PlayStation subiu, Steam Deck subiu, iPhone subiu, Nintendo Switch 2 vai subir, SSD e RAM estão subindo e vão subir ainda mais. E agora até fabricante de PC tá falando que talvez esses preços nunca voltem ao que era antes. E o motivo é simples, memória virou ouro. DRAM, NAND, SSD e HBM estão sendo puxados por IA, servidores e contratos gigantes. E quem está pagando essa conta também é o consumidor comum, também conhecido como você mesmo. E o problema não é o console, não é o smartphone, não é a TV, não é o seu PC, é a memória. Nessa onda de aumento de preços, a Microsoft foi a mais direta por enquanto. A empresa anunciou que a partir de 1º de agosto de 2026 os consoles Xbox vão subir no mundo todo. $100 nos modelos de 512 e $150 nos modelos de 1 TB. A própria Microsoft disse que os preços de armazenamento e memória subiram mais de 2,5 vezes e espera outra dobra até o outono de 2027. E quando a fabricante fala abertamente que memória e armazenamento subiram 2,5 vezes, não tem muito para onde correr. O SSD do console, a RAM, os chips de armazenamento e a cadeia toda ficaram mais caros. E console é um produto muito sensível a isso, porque normalmente não é vendido com margens gigantes. Caso você não saiba, a Microsoft, Sony e Nintendo normalmente vende os consoles perdendo um pouco de dinheiro para recuperar depois com assinaturas e com a venda de jogos. Então, por Xbox, nos Estados Unidos os preços ficaram assim. O Series S de 512 subiu de $399 para $499, um aumento de $100, o que dá 25% de aumento. O aumento rodou entre 25% e 33%. O que mais sofreu foi o Xbox Series S de 1 TB, que teve um aumento de 33%, foi para $599, saindo dos $449. O Xbox Series X digital de 1 TB saiu de $599 para $749, um aumento de 25%. E o Series X de 1 TB com leitor saiu de $649 para $799,99, um aumento aí de 23%. E o pior, a Microsoft também vai descontinuar o modelo de 2 TB do console. E aqui no Brasil fica mais bagunçado ainda, porque o Xbox ele tá com muita variação e estoque irregular. Nas buscas recentes que nós fizemos, o Series S de 512 aparece ali em Marketplace, normalmente na casa dos R$1.900 até R$2.700, oscilando obviamente por conta de promoções e estoques. E ainda tem os seminovos, usados, que dão uma bagunçada ainda maior em toda essa conversa. O Xbox Series X digital de 1 TB aparece na Amazon Brasil listado por R$6.475, valor bem acima da conversão direta e mais próximo do preço de mercado cinza, estoque caro. Aliás, diz aí pra gente quanto que tá custando os produtos, a gente vai passando os preços aqui, você vai atualizando nos comentários. Lá fora o aumento é oficial. No Brasil o efeito vem todo torto, é estoque antigo, é marketplace, importador, usado e promoção. Mas a tendência é muito óbvia, se o preço sobe lá fora, a gente vai sentir o reflexo aqui também. E com isso vai ficando cada vez mais difícil encontrar um Xbox Series S para dar aquela salvada junto com o Game Pass. Ah, mas e o PlayStation? Bom, o PlayStation também não escapou. A Sony já anunciou o aumento oficial no Brasil a partir de 2 de abril de 2026, ou seja, tá valendo faz um tempo. E aí os preços sugeridos aqui no Brasil ficaram assim. O PlayStation 5 com leitor custava R$4.499, agora R$5.099,90. O PlayStation 5 digital era R$3.999,90, foi para R$4.599,90. O PlayStation 5 Pro era R$6.999,90, foi para R$7.499,90. E o PlayStation Portal foi de R$1.499 para R$1.899. Quem teve o menor aumento, curiosamente, foi o PlayStation 5 Pro. Claro que relativamente ainda é muito dinheiro, né? Mas quem teve relativamente menor aumento foi ele. Quem teve o maior aumento foi o PlayStation Portal. Não que a gente se importe muito com o PlayStation Portal. Foda-se. Nos Estados Unidos, os preços novos são de R$649,99 para o PlayStation 5, R$599,99 para o PlayStation 5 digital e R$899,99 para o PlayStation 5 Pro. A Sony citou que está tendo pressões contínuas aí no cenário econômico global como justificativa. Leia-se crise das memórias. Tem um site muito bom para jogos, que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Paralelo, mas que é confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando
usando seu PC ou seu canal. O site que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos para PC e até para console, tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. Tem também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamentos por lá. São mais de 40 mil produtos, é basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doce. E sabe o que é melhor? Sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar muito para achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto, tudo rápido, fácil e se rolar alguma dúvida, tem suporte 24 horas, o que é ótimo, porque gamer quase não dorme mesmo. Fica a dica, antes de comprar qualquer jogo que você quiser, passa lá na Eneba. O link tá aí na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, né? Some mais rápido do que estoque de lançamento de placa de vídeo. Aí fica pior, porque apesar do preço sugerido que tem aí, no Brasil tá um pouco diferente. A gente conseguiu encontrar o PlayStation 5 Pro perto de um preço de R$ 6.200 a R$ 6.500, mas isso em ofertas. O preço sugerido oficial é R$ 7.500. Inclusive até o próprio PlayStation 5 digital, né, acompanhando alguns jogos, a gente encontrou num preço ali na casa dos R$ 3.600 a R$ 3.800. E acredite, tá barato. Mas de novo, isso não quer dizer que é o preço que você vai encontrar agora pesquisando o console. Se você não confia, é só ver qual que é o preço sugerido pro Brasil. Quem também aumentou o preço foi a Nintendo. Ela anunciou que o Switch 2 vai subir nos Estados Unidos de R$ 449,99 para R$ 499,99. Isso a partir de 1º de setembro de 2026. É um aumento de $50 ou cerca de 11%. A empresa citou mudança nas condições de mercado que devem continuar no médio e longo prazo. E guarda essa frase porque isso aí vai cobrar a gente no futuro. E dessa vez não foi só para gringo. No Japão a alta foi ainda mais pesada. O Switch 2 japonês, ele vai de 49.980 ienes para 59.980 ienes, uma alta de aproximadamente 20%. O Switch OLED japonês vai de 37.980 para 47.980, uma alta de 26%, e o Switch Lite vai de 21.978 para 29.980, uma alta de 36%. Isso no console mais baratinho da marca. No lançamento oficial brasileiro, o Switch 2 veio com preço sugerido de 4.499 e o bundle com o Mario Kart World por 4.799,90. Nas pesquisas que nós fizemos aqui, o preço regular do console estava por volta dos 4.187, o Switch 2, e em promoções você conseguia chegar até perto dos 3.600, 3.700 com cupons e tudo mais, mas isso foi em Prime Day, enfim, com acúmulo de cupons. Já os bundles rodam na casa dos 4.400 até 4.800 reais. O detalhe importante aqui é que a Nintendo não falou é o dólar, ela falou em condições de mercado de médio e longo prazo, ou seja, ela também está preparando o consumidor para preço alto por mais tempo. E o pior de tudo, a Microsoft falou que nós podemos ter outros aumentos e a Nintendo também já deixou em aberto que eles estão fazendo isso porque tem pressão externa, ou seja, no futuro nós podemos ver esses preços aumentarem de novo. Consoles portáteis também sofreram com preço. A gente teve o MSI Claw 2 sendo lançado por um preço absurdo, porque a própria MSI disse que está com problemas de suprimento, e dá para acreditar. E a Valve subiu forte o preço do Steam Deck OLED. O modelo de 512 foi de $549 para $789, uma alta de $240 ou quase 44%. O modelo de 1 TB foi de 649 para 949, uma alta de $300, cerca de 46%. A justificativa foi o aumento do custo de memória e armazenamento. No Brasil, o Steam Deck não é vendido oficialmente, ele depende de uma importação paralela. Em alguns anúncios nacionais a gente encontrou o Steam Deck OLED de 1 TB na casa dos R$6.000 ou mais. E é muito triste porque o Steam Deck era uma das compras mais agressivas em custo-benefício. Aí depois dessa alta, ele muda de categoria. O de 1 TB encosta no preço do PlayStation 5 Pro lá fora. E no Brasil, vira um produto de nicho de vez, né? Porque não tem como competir com um console, com um portátil, ainda mais com o poder de processamento que ele tem. Mas como eu disse, não foi só o mercado gamer que sofreu com isso. Um grande exemplo de como a crise realmente chegou em todas as fabricantes, em todos os setores, foi a própria Apple, que anunciou aumentos que passam dos $100 nos seus produtos. Vai desde MacBook New, que é o de entrada, aquele que vinha com chip de celular com excelente custo-benefício e que foi voltado para estudantes, inclusive acabou sendo elogiado pelo seu excelente custo-benefício e pela performance que ele tinha pelo preço, sofreu um aumento de $100. E isso escalou para todos os outros produtos, com o MacBook Air, com os MacBooks Pro, e provavelmente a gente deve
deve ver um aumento também nos iPhone, se é que já não está tendo aumento nos iPhone, né? E não somos só nós, os consumidores, que estão sofrendo com isso, porque as grandes empresas também estão tendo esse problema. E se você está vivendo o modo Julius Rock de economia do é só não comprar que o preço baixa, eu tenho péssimas notícias para vocês. A Lenovo teria dito na ISC 2026 que os preços altos de memória podem virar o novo normal até 2030 e que DRAM e NAND talvez não voltem aos níveis do início de 2025. A TrendForce reportou que a fala da Lenovo já considera aumento de capacidade a partir de 2028, mas mesmo assim não espera retorno aos preços antigos. E esse é o pedaço mais assustador, porque a Lenovo é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, porque não é uma empresa falando subiu agora, mas calma que normaliza. É fabricante de PC e de diversos dispositivos dizendo que talvez o normal antigo não volte. E se memória não volta, notebook barato, PC barato, console barato e SSD barato ficam muito mais difíceis. E sabe quem também nos deu sinais de que isso não deve passar rapidamente? A fabricante do chip de memória. A Micron assinou 16 Strategic Consumer Agreements, na sua maioria cobrindo de 2026 a 2030. Segundo The Register e Reuters, esses acordos envolvem compromissos de compra, cláusulas de take or pay, depósitos e faixas de preço com piso e teto. O ponto perigoso para o consumidor é que o piso garante margens altas para a Micron, enquanto que o teto protege grandes clientes caso o preço suba ainda mais. Para tentar explicar de uma forma mais simples, o que a Micron fez foi pegar os seus clientes e falar para eles: olha galera, o preço não vai voltar ao que era antes, mas eu posso te garantir que pelo menos esse preço aqui vai ser o mínimo que você vai pagar. E posso te garantir que o máximo vai ser esse aqui. E aí, se de repente ficar mais caro que isso, pelo menos você já garantiu, já comprou a produção em adianto e para você o preço vai oscilar dentro dessa margem, o que é uma previsibilidade que acaba sendo bom para as empresas. Mas se cair abaixo disso, provavelmente não vai. A Reuters reportou que os acordos envolvem 22 bilhões de compromissos de fornecimento com 16 clientes estratégicos. A Micron também disse que a oferta deve continuar apertada pelo menos até 2027. E para uma Big Tech isso aí é ótimo, ela garante memória. Para a Micron também é ótimo, garante margem. Mas para o consumidor comum isso pode significar menos chance de queda real de preço. Porque se boa parte da produção já está travada em contrato caro, o que sobra para o varejo tende a vir caro também. Se é que vem. Some a tudo isso os conflitos globais, como por exemplo o que está acontecendo no Oriente Médio. O que está acontecendo lá impacta diretamente todos nós, porque o frete fica mais caro. E você deve imaginar que todos esses produtos são importados. E mesmo que os produtos não venham exatamente daquela área, vários recursos provêm daquela área. E isso aumenta ainda mais o preço do frete, que obviamente vai ser cobrado em algum lugar. Algum lugar é eu e você, caso você não tenha entendido. E quando a gente fala de cadeia de produção e distribuição, é bem isso mesmo. É o produto sendo enviado de navio e depois chega aqui, ele precisa vir de caminhão ou de qualquer outro meio de transporte, avião, seja lá o que for. E toda a cadeia de produção sofre quando aumenta o preço dos combustíveis. Então você pode até pensar, pô, mas não vende nada do Irã aqui. Não, mas o petróleo, boa parte, pode vir de lá. E quando não tem disponível no mundo, o que acontece é que o preço sobe. E aí, curiosamente, quem ganha é só quem está investindo e tem informações privilegiadas de onde vai ser atacado ou não. E no Brasil isso tudo pesa dobrado, porque não é só o aumento lá fora. Primeiro o preço sobe em dólar, depois vem dólar, imposto, margem, frete, marketplace, estoque antigo e disponibilidade. Então um aumento de $100 lá fora não vira simplesmente R$515 aqui. Pode virar 700, 900 ou simplesmente sumir o produto barato. E é óbvio que isso não fica só nos consoles. O mesmo tipo de memória e armazenamento que encarece consoles também encarece PC, SSD NVMe, DDR5, notebooks com 16 ou 32 GB de RAM. Afeta também os smartphones com mais armazenamento e até as placas de vídeo com memória mais cara entram na mesma pressão. Eu já trouxe o exemplo para vocês da Nvidia, que remanejou a sua produção priorizando modelos que tragam uma maior margem, como por exemplo uma RTX 5080 ao invés da 5070 Ti. É por isso que o preço da 5070 Ti subiu de maneira exorbitante. O mesmo ocorre com a 5060 Ti de 16 GB. Eles priorizam a quantidade de memória para outros modelos que têm mais margem. A Nvidia diz que isso não é uma tentativa de maximizar o lucro e tal, mas é bom lembrar que as parceiras que vendem placa de vídeo podem viver só de placa de vídeo e também estão passando dificuldade. Ah, não é possível, a fabricante da placa de vídeo, a fabricante da placa de vídeo compra todos os componentes, ela não fabrica a memória, então ela também precisa sobreviver e está sofrendo não só com o preço mais alto, porque é mais difícil vender um produto com preço mais elevado, mas também com a falta de estoque. A própria Valve disse num conteúdo pro Gamers Nexus que eles falavam com os fabricantes de memória uma vez por mês ou uma vez
vez por semana, e se eles não fechassem o negócio ou não aceitassem as condições, eles simplesmente paravam de responder para a Valve. E tem um detalhe, né? A indústria de inteligência artificial paga muito mais e compra em volume muito maior. Então, quando uma fábrica precisa escolher entre vender memória cara para um data center ou memória barata para o consumidor, a conta fecha do lado de quem paga mais. Ai, Robson, mas as memórias chinesas, a China tá vindo para salvar todo mundo. E sim, a China entrou na disputa trazendo chips de memória DDR4, DDR5, armazenamento, inclusive há um plano nacional para ter uma independência maior de outras marcas de outros países, como por exemplo a Samsung, que é coreana, ou mesmo da Micron, que é americana. Acontece que a CXMT e a YMTC estão num processo de fabricar para suprir o próprio mercado interno, para que a China tenha competitividade no mercado de IA. O foco não é exatamente o consumidor, eles precisam suprir o próprio pátio deles, modernizar os computadores, modernizar as fábricas ou mesmo os consumidores, para depois pensar em consumidores externos. Nós já temos alguns exemplos de fabricantes renomadas que estão utilizando módulos da YMTC ou da CXMT, como por exemplo a própria Corsair, que está vendendo memórias CXMT. Nós temos aí fabricantes de notebooks que passaram a usar e até mesmo a Apple, que está começando a considerar o suprimento para equipar os seus notebooks ou os seus dispositivos como um todo. Mas é bom lembrar que isso sozinho não resolve o problema, porque a demanda continua aumentando e nós já estamos defasados, ou seja, a gente já está no negativo. Tudo que vier agora vai ser só para cobrir o que já está faltando no mercado. E se engana quem acha que os chineses vão vender mais barato. Não tem nenhum motivo para eles venderem mais barato, porque existe uma alta demanda. Eles não ganham nada vendendo mais barato. O produto deles é de qualidade equivalente aos concorrentes. Então, para eles, tudo que interessa é aumentar a sua produção para suprir o mercado interno, e o que sobrar, ou de repente for para negócios estratégicos, eles fecham com outras marcas. Então a pergunta não é mais se um console ou outro ficou caro, se um smartphone ficou caro, uma Smart TV. A pergunta é se a fase de hardware barato acabou, porque Xbox, PlayStation, Nintendo e Valve estão subindo preço. Placa de vídeo de Nvidia, AMD, até processadores estão subindo de preço e nem leva a memória. A Lenovo fala em novo normal. A Micron está travando o contrato até 2030. E a Samsung também anunciou que vai ter um lucro recorde, que deve ser maior do que o que ela teve em 40 anos somados. Você entendeu? Junta todos os 40, eles vão ter tudo de uma vez. Na verdade, mais do que isso, tudo de uma vez. E aí eu pergunto pra você, qual o incentivo que as fabricantes de memória, que são só 3 principais, juntando agora com a CXMT, qual o incentivo que eles têm para fazer mais fábricas, fabricar mais produtos e vender mais barato? A verdade é que o preço da memória agora, ele tá voltando ao normal. Eu sei que você vai querer discordar e tal, mas consultando reportes antigos dá pra gente notar que Micron e outras fabricantes estavam tendo até prejuízo nos negócios, o que significa que era quase insustentável para essas fabricantes. Então, os preços voltaram a mais ou menos do que era antes de DDR4, DDR5, ou mesmo só de DDR5, e olha, eu acho bem difícil que ele volte. Na verdade, não tem nenhum incentivo para voltar, a não ser que os processos que estão rolando contra eles por possível cartel tenham algum desfecho positivo. Isso só deve ocorrer provavelmente na Europa. Nos Estados Unidos é muito improvável, porque o governo americano está trabalhando em favor das Big Techs e qualquer coisa que vá de encontro a isso é contra as políticas americanas. Pode cair de novo? Pode. Memória sempre foi cíclica, mas a diferença agora é que a demanda de IA é gigantesca. Os contratos são longos e as empresas estão tentando transformar a crise em previsibilidade de margem. E quando o mercado se acostuma com um preço alto, ele raramente volta rápido. É só você lembrar dos preços pré-pandemia de carro ou de qualquer outra coisa e me responde, alguma coisa voltou ao normal ou esse é o novo normal? E é bom deixar claro, eu não tô aqui para criar em você uma urgência de compra. Você precisa comprar, compre no meu link, entre no meu grupo de promoções. Mas se quiser entrar no grupo de promoções, tá na descrição do vídeo. Eu tô aqui justamente para te conscientizar do que tá acontecendo, porque se você acha que tá ficando tudo muito caro, é porque tá mesmo. Só tô te apresentando quais são os motivos. É óbvio que existem várias teorias da conspiração, que às vezes nem parecem tanto da conspiração assim, do que tá rolando no mercado. Mas essas teorias, elas não servem muito pra gente, porque ainda que seja uma teoria real, não vai mudar o que você vai pagar, e muito menos quanto tempo deve demorar para você conseguir comprar novamente aquele produto. Muita gente tá nessa fobia e nessa ânsia de chegar naquele preço que tava antes. Nossa, eu vi aquela memória que estava com um preço tão bom, uma hora vai voltar. Infelizmente não há previsão disso. E se você está torcendo para tal da bolha da IA estourar, eu tenho péssimas notícias para vocês. De todos os especialistas que eu vi até agora comentando sobre essa possibilidade, a previsão é péssima. Por quê? Ou isso não vai acontecer, segundo eles, porque apesar de uma demanda meio surreal de inteligência artificial, a verdade é que eles estão equilibrando isso dentro desse mercado de dinheiros invisíveis e de demandas por governos e de grandes empresas, e mesmo que essa bolha
bolha estoure e você acha que isso seja positivo porque você vai comprar memória barata, existem dois pontos muito importantes. A memória que está sendo comprada hoje é a memória HBM que está embutida nas GPUs que vão nos servidores, então não é exatamente o que vai resolver o problema do seu PC ou mesmo o problema de outros dispositivos que estão precisando de mais memória. E caso essa bolha estoure, isso pode gerar uma crise global, uma nova depressão. E não estou falando da depressão de ficar muito triste pelos preços, estou falando de uma depressão econômica muito grande. Pode provocar uma recessão em alguns mercados ou uma recessão global. O que significa que isso vai afetar até outros produtos que não tem nada a ver com isso. É que hoje em dia meio que tudo tem a ver com isso. Até o pé de alface que você está comendo na sua salada tem algum pontinho de tecnologia, porque o maquinário utilizado para isso hoje também leva memória. Bom, tem algumas coisas que muita gente pode não concordar. A primeira delas seria justamente regulamentar mais esse mercado, para que não seja uma coisa simplesmente movida a dinheiro. Tem que ter algumas restrições justamente por onde você pode colocar os data centers, como isso vai afetar o meio ambiente, como isso vai afetar a vida de todo mundo que está em volta. Porque mesmo que a dona Maria não use IA, ela pode pagar mais caro, por exemplo, na energia elétrica dela. Porque nós vivemos num mundo finito. E se alguém está utilizando a energia elétrica que você também utiliza e falta para você também vai ter que pagar por isso. Ou se estão utilizando mais do que é possível, o preço vai subir para você também. Não é só essas empresas que vão pagar mais caro. A gente já vive crises hídricas no mundo inteiro, vivemos ondas de super calor e super inverno em vários lugares diferentes do mundo, e eu posso dizer para vocês que os data centers consumindo mais energia, consumindo mais água e gerando mais calor, com certeza não são uma coisa boa. Pode ser que seja o futuro, eu só não sei se a gente vai gostar desse futuro. Então, aqui no Brasil, o que a gente pode fazer é cobrar os nossos representantes para que tomem atitudes em relação a isso. O difícil é, o dinheiro que rola por trás disso é provavelmente algo sem precedente na história da humanidade. Sim, nós já vimos várias revoluções, mas nada perto disso, onde as empresas conseguem fazer lobby até nos governos mais poderosos do mundo. Então eu recomendo que você mande isso para sua família toda, para os seus amigos, para que eles possam pelo menos entender uma parte do que está acontecendo. Eu sei que é uma coisa que às vezes não afeta as pessoas no dia a dia, porque você está preocupado em pagar os seus boletos e ir trabalhar e resolver os problemas do dia a dia, mas é muito importante que nós estejamos cientes do que está acontecendo, porque o que está acontecendo é muito grave. Vai ficando pior. De novo, eu não estou falando só do seu videogame, eu não estou falando só do seu PC gamer, não, eu estou falando de tudo. Tudo hoje leva memória e tudo hoje precisa de tecnologia para funcionar. O mercadinho da sua rua, por mais simples que seja, ele vai ter alguma tecnologia e ele vai ser afetado. Não importa se ele está utilizando um PC muito antigo, porque em algum momento isso vai dar problema, ele vai precisar e ele vai ter que mudar para uma tecnologia mais nova, porque as antigas também estão desaparecendo por tamanha demanda que está acontecendo no mundo. O que você estava pensando em comprar e de repente se deparou com um aumento de preço absurdo? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, porque é claro que a gente vai continuar acompanhando essa situação, mas nós também vamos trazendo conteúdo sobre isso, porque infelizmente não tem muito que dê pra gente fazer, só se adaptar para sobreviver. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. Até quando vai ser a próxima? Espero que não seja a próxima crise.